vamos iniciar aí o nosso bate-papo de hoje com o nosso tema sobre a região do Pantanal, tá? Então, com relação à região do Pantanal, né, ou o Pantanal, ele também pode ser conhecido aí como Pantanal Mato Grossense, que vai se situar aí nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. Contudo, na região, ele ainda abrange, né, mais dois países, que seria a Bolívia e o Paraguai. Com relação ao seu verão, ou seja, ao seu clima, melhor dizendo, porque nós vamos falar de verão e nós vamos falar de inverno, tá? O verão, então, ele é quente e úmido, com chuvas fortes e frequentes, o que vai, né, características aí de um clima tropical. E o seu inverno, por outro lado, então, ele é praticamente o oposto, ele é um inverno frio e seco, e chegam, né, massas de ar frio do Polo Sul, provocando então a queda aí dessa temperatura, tá? Bom, cerca de 2/3 aí da região do Pantanal ficam alagados, principalmente na época das chuvas abundantes, que é verão, quando os numerosos rios que cortam as planícies vão transbordar, tá? E o solo, então, ele recebe, então, fertilizantes aí naturais, vindos da água dos rios, né, nas regiões mais altas, e aí vão se depositar nessas regiões e trazendo a fertilidade. Nos meses restantes, permanecem, então, na região várias lagoas que se formam aí com as enchentes. Nessa imagem aí nós temos, então, deixa eu mostrar aqui para vocês, um típico boiadeiro, né? Um pantaneiro, melhor dizendo, né? E aí levando aí o seu gado aí, que pode ser numa comitiva ou não, ele vai deslocar os animais aí de uma região para outra. E percebam aqui como está alagado, né? Essa vegetação aqui é uma vegetação que ela acaba apresentando características aí que consegue flutuar, tá? Por isso que fica aí mais próxima visivelmente para nós, ok? Na outra imagem nós temos então aqui a presença de lagoas que formam devido ao período de enchentes e depois quando ocorre a vazante, formam-se esses lagos, né? Ou lagoas, melhor dizendo, aí na região da Inhacolândia, tá? Bom, dando continuidade, então, no Pantanal, a vegetação ela varia de acordo com o tipo daí de solo, vai estar de acordo com a altitude e o alagamento ou não, tá, dessa região. Dependendo do local, aí há uma vegetação típica de biomas próximos, ou seja, biomas que ficam no seu entorno, e aí nós podemos mencionar a floresta amazônica, o cerrado e a mata atlântica. E podemos encontrar também vegetação, né, das lagoas e rios. E aí é que eu falo para vocês, algumas plantas aquáticas têm, né, tecidos com cavidades cheias de ar que fazem com que elas fiquem flutuando, tá? Bom, nesse bioma, então, há maior biodiversidade aí de aves, como araras, tucanos, emas e seriemas. Muitas delas são espécies migratórias vindas de outras regiões em busca de alimento, e aí nós podemos citar, por exemplo, as garças, os maçaricos, tem a ave que é o símbolo do Pantanal, que é o tuiuiu, né? Então, são aves aí que representativas, que representam aí essa região, melhor dizendo. Então, por causa da facilidade e deslocamento aí, as aves migratórias podem então aproveitar o que nós chamamos de ciclos de cheias e de vazantes, né? Quando as águas voltam, né, aos rios na região do Pantanal. Bom, entre os répteis, tá? Que é essa imagem que aparece para você, o jacaré aí de papa, deixa eu ver qual que é o jacaré. Ele é um jacaré, cadê você aqui? Jacaré do Pantanal, que é um caimã crocodilos, tá? E com relação a ele, então, nós temos então a sucuri e além da sucuri, nós temos o simimbu, que é um outro tipo de lagarto. Dentre então as muitas espécies de peixes, destacam-se então o pintado, o dourado, o jaú, o lambari e a piranha, tá? Nessa região. Entre os problemas que ameaçam esse bioma estão o que nós chamamos de grandes criações de gado, que acabam aí acelerando a erosão do solo e causam o assoreamento aí de alguns rios, que é na verdade o acúmulo de terra no fundo, faz com que o rio, né, fique mais raso, ou seja, diminui a sua lâmina de água e diminui a sua capacidade de escoamento. Além disso, nós temos o problema também do garimpo de ouro, que pode poluir aí os rios com a questão do mercúrio.
Além, então, do garimpo e das grandes criações, nós temos o problema aí da caça ilegal e a pesca, né, predatória, que ocorre aí nessa região, tá? A exploração do Pantanal, né, deve levar em conta as particularidades e fragilidades desse bioma. Então é preciso, né, por exemplo, fiscalizar e controlar a pesca para evitar a captura de peixes na época da reprodução. E impedir então o uso de redes de malha muito finas que acabam aí então fazendo a retirada aí não só dos indivíduos grandes, mas também dos filhotes. Bom, aí com relação à caça e à captura de outros animais também precisam ser aí combatidas, perfeito? Bom, fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos.